Agora, meu querido Joel, quase um terço das maiores marcas do mundo suspendendo publicidade nessas plataformas é um movimento gigantesco, né, Joel? Realmente é um movimento gigantesco. Se elas tiverem a coragem de levar isso adiante mesmo, a gente talvez veja mudanças aí na organização das redes sociais. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Adrilles. Sabe, o que eu tenho visto imperar nas redes sociais não é o lindo mundo em que cada um dá a sua opinião, as Eu não pessoas falei pensam, isso. a nova ágora dos tempos modernos. As redes sociais, com muita facilidade, elas se tornam uma nova cracolândia virtual, em que impera As quem duas grita mais coisas, né? alto, quem se excede no radicalismo mais caricato, e assim ganha seguidores, e assim ganha likes, uma dinâmica em que a vaidade pessoal e os interesses políticos dos grupos políticos estão indo na mesma direção, empurrando as pessoas cada vez para extremos mais irracionais, né? E isso por uma questão até da própria natureza humana, né? O ser humano, acho que muitas vezes o pessoal muito otimista, acho que eles são um pouco ingênuos com a natureza humana, assim, que o homem busca a verdade, está discutindo para chegar à verdade. Não. As pessoas, elas se juntam a grupos políticos, elas se juntam Claro. a identidades que dão sentido à vida delas e elas estão dispostas para ganhar mais reputação, para defender o que elas veem como um ataque à identidade delas, a se tornassem expoentes cada vez mais radicais, cada vez mais extremistas daqueles símbolos que elas defendem, perdendo aí os valores comuns, a confiança mútua, a ética que é necessária para a gente manter uma sociedade democrática, liberal, com respeito a direitos individuais, com respeito às instituições. A cracolândia das redes sociais, ela, pelo menos no nível do discurso e da mentalidade, ou do que vai dentro de cada um de nós, do coração de cada um de nós, ela nos empurra a uma direção contrária a isso muitas vezes. Então não Muito está bem. claro como é que a gente vai resolver esse problema, mas eu entendo sim as empresas não estarem querendo botar sua propaganda num meio em que daqui a pouco vai ser nazista de um lado e defensores de Peraí, Stalin calma. do outro. É uma loucura o que está acontecendo. Ô, Joel, Agora, só pera, pra... pera só um Vai minutinho, lá. Adriles. Deixa eu ouvir aqui a opinião da Paulinha. Paulinha, se a gente for analisar, o Facebook é uma rede social popular, né? Abrange aí todos os setores da sociedade e tal. Na ausência do Facebook, que rede social você acha que vai prosperar, na sua opinião? Bom, o Facebook é dono do Instagram, né, amores? Eles compram tudo. Então, as que estão sendo mais usadas hoje, de fato, são do mesmo dono, não se enganem. Parece que é um aplicativo diferente, mas na verdade é a mesma empresa. Não tá filmando. Mas sempre pode surgir um novo player, né? Existiu o Orkut, todo mundo investia tudo, dava seus testemunhos a respeito dos amigos ali, querendo guardar aquilo para a vida, e de repente o Orkut morreu. Existiu o MySpace, que era um lugar que os Viu? artistas novos divulgavam suas músicas e conversavam ali com os seus fãs. O MySpace morreu. E isso pode acontecer com uma rede social como o Facebook ou como qualquer outra, e sempre as pessoas vão migrar para outras, mas o que elas precisam entender é que elas estão migrando para um negócio que tem ali as suas leis. Esses termos são atualizados diariamente e você pode infringir esses termos, né? E agora existe essa cobrança para que os donos dessas empresas, de fato, supervisionem e vejam o que está sendo publicado lá. Então, essa história também da liberdade de expressão, de se dizer o que quiser dentro de redes sociais, é alguma coisa um pouco questionável. Eu fiz um perfil no Instagram para dar dicas sem publicidade, de pessoas que Opa. têm dicas. E o Instagram me bloqueou hoje, por exemplo. Não Eita. sei se ele está achando que eu estou fazendo um negócio escuso, se muita gente seguiu, ele acha que é um bot. Pode acontecer, entendeu? Porque além do que, eles têm que monitorar um número muito grande de pessoas. Então também perdem um pouco dessa questão de se ver individualmente o que cada um está fazendo. E as pessoas cobram, né? Você vê, nos Estados Unidos teve que ir ao Congresso prestar suas explicações, por que é que não coibiu, o que é que você não faz para coibir. Então, ali não é exatamente um lugar de liberdade de expressão em 100%. Acho que as pessoas elas têm um problema de entender que elas estão usando um sistema que é fornecido para você se expressar, mas através de uma empresa, né? E que tem as suas normas. Adriles. Só retificar uma fala. Eu não acho que as redes sociais são um lugar idílico, utópico, da democracia, de opiniões e divergências. Não é isso. Agora, é igual uma sociedade real, para além da virtualidade, ô Joel. Você tem pessoas ressentidas, agressivas, incisivas. Esse tipo de incisividade ou agressividade, quando se transforma em uma ameaça, ou um crime, ou uma ofensa, é devidamente
e ordinariamente coibido como um crime, ou uma agressão, ou uma contravenção. Da mesma forma nas redes sociais. Se há um escopo maior da democracia, da democratização, sobretudo, da opinião do povo, e a opinião do povo, realmente concordo com você, não é utopicamente sagrada. Ok, a Adriles. voz da turba, muitas vezes, é a voz de pessoas com ódio, com ressentimento, que se ligam, que se colocam em turmas para atacar outras. Isso é simplesmente um reflexo de uma realidade. Entendeu? Agora, proibir qualquer tipo de veiculação de publicidade, dada esses desgovernos, esses desvios de uma norma civilizada de conversa, eu acho um erro. Eu acho que esse tipo de coisa pode ser coibida. A questão é não confundir o que é uma realmente atitude agressiva, uma fala de ódio, com uma fala dentro de um escopo de uma percepção de mundo que pode ser conservadora ou progressista. Adriles e aí a gente Jorge. tem que, mais uma vez, colocar pessoas que têm uma mente aberta nesse conselho abstrato de verificação das redes sociais. Adriles Jorge e Joel Pinheiro, dia. por favor, só um minuto os dois, porque vocês falam neste Diga. programa, mas agora nós temos que ouvir quem 30 realmente segundos. entende do assunto. Fala, Carlos Aros, tudo Perfeito. certo, meu caro? Bom dia pra você, Aros. Explica pra nós, porque esse Joel e esse Adriles ficam falando aqui, meu amigo, é você que entende do negócio. Vamos lá, Aros. Entendo nada, estou só aprendendo todo dia. Bom dia, Paulo, bom dia, pessoal. É o seguinte, essa história envolvendo as empresas que estão agora se tornando desanunciantes das redes sociais, ela não é sobre a publicidade veiculada e o fato de esta publicidade conter algum tipo de discurso de ódio, algum tipo de conteúdo que viola as regras das plataformas. O que está sendo discutido é o momento em que a publicidade de uma determinada marca, o anúncio de uma determinada marca, aparece associado a um determinado tipo de conteúdo que está promovendo esse discurso de ódio. E aí o que acontece? As marcas passaram a cobrar das plataformas, o Facebook, a principal delas, né, nesse caso, as outras vieram a reboque, passaram a cobrar do Facebook ações efetivas para que os produtos dessas marcas não estivessem associados a esse tipo de conteúdo. Então o questionamento foi simples. Senhor Facebook, nós estamos colocando dinheiro, estamos querendo promover os nossos produtos e fazer com que eles se associem a ideias positivas, a debates saudáveis, a iniciativas construtivas. Nós não queremos estar associados a qualquer tipo de violação à regra, qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de agressividade. Só que esse debate sobre o discurso de ódio, ele é anterior à chegada das empresas nessa discussão. Já há algum tempo, as plataformas vêm sendo cobradas por criar mecanismos que fiscalizem o avanço desse tipo de conteúdo. E aí não se trata necessariamente de censura, se trata de criar mecanismos para garantir que quem esteja cometendo crimes dentro da plataforma, e a gente tem que lembrar, o racismo, por exemplo, é crime, e nos Estados Unidos há um episódio, não é, a morte do George Floyd, que inflamou a sociedade a respeito desse tópico. E por causa disso, algumas entidades da sociedade civil passaram a cobrar as plataformas. Ou seja, não é simplesmente a veiculação de publicidade, se trata de um contexto muito maior. O Mark Zuckerberg, por exemplo, fez algumas declarações que não caminharam na direção de atender esses anunciantes. E a gente tem que entender que os anunciantes são cliente, eles mantêm essas plataformas vivas. Daí que essa posição mais dura das empresas aconteceu. É um número muito grande de empresas que cresce a cada dia, dizendo que vão deixar de investir por pelo menos 30 dias na plataforma. O Mark Zuckerberg já perdeu alguns bilhões de dólares nessa brincadeira. O Facebook está perdendo muitos bilhões de dólares em investimentos em receita. E aí, isso, claro, vai mudar a dinâmica das coisas. A receita já tinha diminuído por causa da pandemia, agora começa a se perceber um novo movimento desses anunciantes e esse dinheiro vai ficar represado, esse dinheiro vai para algum lugar. Algumas pessoas estão dizendo que o TikTok poderá se sair bem, né?
liberdade de expressão e menos sobre o investimento de publicidade dentro dessas plataformas. Aí eu concordo com o Joel quando ele diz que as pessoas extrapolaram o limite desse direito de se manifestar para falar o que bem entendem sem ouvir o que o outro tem a dizer. E aí, quando todo mundo grita, ninguém se ouve. E a gente perdeu esse espaço para o debate saudável dentro das plataformas. Ô Aros, e te fazer uma pergunta exatamente na linha que eu fiz para a Paula. Na sua opinião pessoal, você acha que essa saída do Facebook, né, como a Paula mencionou, que tem o dono aí de várias outras redes conjuntas, uma ausência dessa rede social daria espaço para qual? Hoje no mercado você enxerga qual? A gente talvez tenha a intensificação de publicidade direcionada em outras plataformas. O Google talvez consiga apresentar respostas mais eficientes para esses anunciantes, para alcançar o público, porque o Google é o grande concorrente aí do Facebook. Aliás, o Google é o grande outdoor do mundo, onde as receitas de publicidade estão direcionadas em maior volume. Então, ele talvez se beneficie em um primeiro momento. E eu não acho que outras plataformas consigam absorver, justamente pela dinâmica que a Paulinha descreveu, né? O Facebook, ele reúne, se a gente for somar o WhatsApp, o Messenger, o Instagram e o Facebook, ele reúne mais da metade da população conectada à internet no mundo. É muita gente. Ele reúne muitos usuários. A gente está falando de bilhões, 2 bilhões, quase 3 bilhões de pessoas conectadas a uma empresa. E isso representa uma fatia muito importante do bolo publicitário. Dificilmente outras empresas vão conseguir receber todo esse aporte. O que talvez aconteça é um retorno gradual dessas empresas, e ontem o Facebook já se manifestou, a representante pela área de parcerias com anunciantes já se manifestou, já teve encontros com grupos de anunciantes. O Facebook vai se submeter a uma auditoria para mostrar para essas empresas em que momentos a publicidade está aparecendo e quais são os conteúdos relacionados a essas publicidades, para poder mostrar para os anunciantes que o Facebook está sim fazendo algo a respeito. Mas é importante dizer, isso não responde ao pleito inicial, que era um pleito social e não econômico. As empresas estão pressionando financeiramente. Havia um pleito anterior, como eu disse, de entidades civis, para que o Facebook diminuísse o alcance dessas publicidades, desses conteúdos, que promovem o discurso de ódio. Essa auditoria resolve um lado, que é o lado econômico, mas não resolve de que maneiras a plataforma vai coibir essas ações que promovem o ódio dentro da plataforma. E esse, Paulo, não é um problema só do Facebook. A gente assistiu isso no Instagram, episódios em TikTok e tudo mais. Ou seja, todas as plataformas estão vulneráveis a esse tipo de ação porque elas são feitas por pessoas e as pessoas cometem excessos. Agora, essas mesmas pessoas precisam entender que as leis que valem no dia a dia, no mundo físico, vamos dizer assim, na rua, valem também nas plataformas, e elas precisam estar sujeitas a essas punições. Por isso que o botão denunciar nunca foi tão importante. E é só lembrar, Paulo, que o botão denunciar não vale por não concordo com o que está sendo dito. O botão denunciar ele tem que ser utilizado para quando você está vendo ali um cometimento de um crime de forma flagrante. Ou seja, o cara está promovendo o racismo, denuncia. Se ele só está dizendo algo que vai contra aquilo que você acredita, vá para o bom debate, sem descer o nível. É para isso que as plataformas foram criadas e como elas se desenvolveram, para que as pessoas dialoguem. O efeito disso tudo, dessa toxicidade nos ambientes públicos das plataformas, é que muita gente está migrando para os aplicativos de mensagens. E como elas estão migrando para esses espaços que são fechados, a gente tem visto crescer a desinformação, né, muitas notícias falsas sendo compartilhadas, e a gente tem visto que esses grupos se organizam de uma maneira que não é possível saber para onde vai esse discurso de ódio, essa caminhada tóxica. E isso é muito perigoso, quando acontece às escondidas, né? Pois é, Aros, você falou em questão ao botão denunciar. A gente já viu no passado, e até eu já fui vítima disso depois que eu participei de um reality show, desse excesso do botão denunciar. Ou seja, o Facebook fazia um algoritmo, se você é figura pública, determinadas pessoas obviamente te odeiam, não pelas razões legítimas do ódio, eu nunca fui racista, nunca fui nazista, nem fascista, há pessoas que discordam, mas tudo bem. E, eventualmente, pelo algoritmo da quantidade de pessoas que denunciam, o Facebook ou qualquer outra rede social pode te colocar de castigo. Ou seja, não existe... Como é que
filtra esse tipo do botão de uma denúncia, que pode ser simplesmente manifestação de um tipo de grupo, de uma turba que quer demonizar alguém, ou um princípio, ou uma ideia. Quem vai controlar, já que tem bilhões de pessoas que acessam o Facebook, esse tipo de denúncia, que não é uma denúncia legítima, que é o contrário, pode ser uma perseguição. Aros, bem O que curto, existe por favor. Claro, o que existe hoje é uma mudança nesse formato, Adriles. Sim. As plataformas, elas respondem a essas denúncias, e quando há um volume muito grande de alertas a respeito de um perfil ou de um conteúdo, imediatamente a primeira reação é a suspensão. Por quê? Porque as plataformas, elas podem, de alguma maneira, ser responsabilizadas por aquilo. Então, elas suspendem e isso é enviado para análise. E depois o autor daquela publicação, o autor daquele perfil, pode recorrer. É como se fosse um botão do pânico. Se eu tenho muita gente criando uma situação a respeito de um determinado conteúdo ou de um determinado perfil, a primeira medida é você conter aquele incêndio, né? Muita fumaça, vamos descobrir o que está acontecendo, vamos confinar aquele ambiente para entender o que acontece. A gente assistiu no passado, por exemplo, algumas mães que tiveram fotos do momento da amamentação sendo removidas pelo algoritmo do Instagram. O Instagram corrigiu isso, criando um mecanismo para que uma segunda checagem acontecesse. Há um grupo criado pelo Facebook e por outras empresas para supervisionar esse tipo, e é um grupo que se entende plural, um grupo que abraça diferentes especialidades, diferentes especialidades e entendimentos de mundo, para fazer com que essa curadoria, vamos dizer assim, com que essa supervisão aconteça. A máquina, ela falha, porque a máquina é binária. Ela depende de uma programação básica feita pelo humano e depois ela vai sendo aprimorada. Então a resposta do algoritmo de imediato vai ser muito cartesiana. E depois a subjetividade parte de uma análise maior feita por profissionais. Carlos Aros, uma frase minha, Paulo. Vamos lá. Olha, a gente discute muito a conduta legal e a ilegal. E, sem dúvida, muitas vezes a conduta na rede social passa dos limites do legal. Mas eu coloco a discussão num ponto anterior até. As regras básicas da ética e da convivência. Enquanto as pessoas se sentirem à vontade nas redes sociais para se comportar com uma agressividade, com ressentimento e com ódio, que elas nunca, jamais demonstrariam na vida ao vivo, em carne e osso, a gente vai ter um problema sério e um problema que, inclusive, transborda para o nosso debate político e para a representação política. Muito bem, deixa eu agradecer aqui. O básico, Paulo, da educação digital está nisso que o Joel fala. Né? As pessoas precisam fazer o seguinte exercício. Antes de clicar em publicar, leia o que você escreveu, diga em voz alta e reflita se você diria isso para alguém olhando no olho. Se você não fosse dizer isso para essa pessoa olhando no olho, se você não tivesse essa coragem, use o botão excluir e apagar o rascunho. Isso torna o ambiente menos tóxico, faz com que o discurso ganhe em qualidade e respeito. Muito bem, Carlos Aros, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning, viu? Esclarecedor aí, principalmente nesse ramo digital que muita gente não consegue entender, mas que está presente no dia a dia das nossas vidas. Valeu, Aros! Um abraço, pessoal. Bom dia para vocês.